Olá, boa noite. É sempre uma alegria poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito no campo missionário. Meu nome é Jennifer, sou missionária dessa igreja através da Junta de Missões Nacionais, com o coração aberto e grato pelo privilégio de vivenciar, de compartilhar aquilo que Ele tem feito. Está comigo Jonatas e Débora, que também fazem parte da nossa equipe. Jonatas é meu noivo, orem por nós, estaremos casando em breve. E Deus tem sido fiel ao demonstrar a sua graça e a sua bondade sobre as nossas vidas. Estar na Vila Minha Pátria é estar sendo as respostas práticas das nossas próprias orações. Há quanto tempo temos orado pelos povos não alcançados? Há quanto tempo temos clamado por pessoas de outros países? Quantos anos? Eu me lembro de que, desde ainda muito nova, nós orávamos nos Amigos de Missões sobre esses povos e nós colocávamos eles diante das nossas orações e hoje nós estamos recebendo esses povos no nosso país e a nossa casa tem se tornado casa desse povo. As nossas ruas têm se tornado as ruas desses povos. As nossas mesas têm espaço aberto para que esses povos possam sentar e que nós possamos compartilhar sobre a mensagem de salvação. Há uma diáspora acontecendo, há um movimento acontecendo e nós precisamos acompanhar esse movimento. Nós precisamos entender que é conosco essa responsabilidade. A Vila Minha Pátria nasceu no coração do Senhor após o governo americano deixar, as Forças Armadas Americanas deixar o Afeganistão e assim o grupo terrorista Talibã assumir novamente o poder. E lá em 2021, dia 15 de agosto, o Afeganistão passa a viver dias sombrios. Pessoas passam a sair correndo das suas casas, e você deve lembrar daquelas imagens de pessoas segurando nos aviões e tentando deixar o país, e muitos deles perdendo as suas vidas. Outros correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, para onde ir. Foram essas pessoas que nós recebemos. Porque a partir daquele dia, nós recebemos uma carta de socorro pedindo nos ajude. E então, com muita ousadia, começamos a procurar e a tentar encontrar um espaço que pudéssemos receber essas pessoas. E, na época, o pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, respondeu àquela carta dizendo assim, sim, nós vamos receber esse povo. E então começamos a nos preparar para recebermos 54 refugiados afegãos. E na nossa mente já era coisa grandiosa demais, receber 54 afegãos. Onde era o Afeganistão? O que comiam? O que faziam? Quem aqui já pesquisou passagens para passar férias no Afeganistão? Acredito que ninguém. Quando se pesquisa sobre esse país, não se há nada de bom nas redes sociais. As coisas que são transmitidas e que eram transmitidas naquela época eram apenas coisas que nos distanciavam daquele povo, daquela nação. Mas nós recebemos os 54 refugiados afegãos, amamos aquelas pessoas. Foi um marco na nossa história ver os portões de desembarque do aeroporto de Guarulhos sendo abertos e aquela nuvem de pessoas saindo e ninguém entendendo nada e a gente muito menos. E após 15 dias da chegada desses primeiros, o governo brasileiro abre uma portaria de visto humanitário que salvou milhares de pessoas da morte. E com isso vieram mais de 9 mil refugiados afegãos e desses 9 mil, para a glória de Deus, 1.120 foram recebidos por nós, batistas brasileiros, na Vila Minha Pátria. Foram mais de 1.000 oportunidades de falar em nossa própria língua que Jesus transforma e que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Cada pessoa sem Jesus é uma oportunidade de experimentarmos a visão de Apocalipse 7:9, onde estaremos diante de uma multidão da qual não se pode contar, adorando ao Cordeiro que venceu, com povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Mas para isso nós precisamos entender uma ordem. E eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 15, o versículo 7. Romanos vai iniciar esse capítulo dizendo que nós devemos ser fortes. Porque quando nós formos fortes, nós vamos conseguir ser suporte para os outros. Nós vamos conseguir suportar as fraquezas dos fracos. Nós vamos conseguir agradar aos outros, mesmo não agradando a nós mesmos. E o versículo 7
vai dizer, portanto, acolha uns aos outros da mesma forma que Cristo os acolheu, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando nós vamos continuar a ler esse texto, a gente vai ver que louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores entre todos os povos, estejam entre eles. Acolham como vocês foram acolhidos. Algumas versões vão dizer, aceitem como vocês foram aceitos. Recebam como vocês foram recebidos. E quando a gente vê uma igreja missionária que ama essa obra, eu tive o privilégio de estar aqui há 2 anos atrás, nessa mesma temática de missões, a gente celebra ao Senhor e agradece, sente o nosso coração aquecido, por saber que nós não estamos sozinhos, mas nós fazemos parte de um reino que ama a Jesus e o quer tornar conhecido entre todos. Mas para que a gente possa viver de fato uma hospitalidade em missão, uma hospitalidade e acolhimento, nós vamos precisar entender que para vivermos isso, nós vamos precisar estar entre eles. Não tem como ser uma igreja acolhedora, não tem como ser uma igreja que vive a hospitalidade, o acolhimento, se estivermos apenas entre nós mesmos. Apenas com aqueles que nós já conhecemos, apenas com aqueles que falam a nossa língua, aqueles que estão em nosso círculo de amizade. Às vezes, dentro da nossa própria realidade, nós vamos ver grupos, nós vamos ver pessoas já firmadas em amizade, quando o outro chega e é difícil entrar. Nós vemos isso no campo missionário. O campo é feito de pessoas em movimento, e às vezes a gente tem turmas novas chegando ao campo. Nós temos um projeto chamado Radical, que é uma oportunidade para jovens de 18 a 35 anos servir nos nossos campos missionários. E, às vezes, nós já estamos nesse campo há um tempo e chega uma nova turma e, às vezes, a gente percebe que a adaptação é difícil. Para alguns vai ser mais lenta, mais complicada. Porque nós temos a tendência de formar círculos e entender assim, olha, aqui ninguém entra mais. Ou se entrar, vai precisar passar por alguns requisitos. Mas eu quero começar essa mensagem dizendo que o acolhimento é uma ordem de Deus. Não é uma opção. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês puderem, acolha um ao outro. Mas se não der, está tudo bem. Ele está dizendo, acolha um ao outro, como vocês foram acolhidos por mim. Aceitem, suportem, recebam. O acolhimento é uma ordem de Deus. Deus ordena amar e acolher. Lá em Levítico nós vamos ler sobre acolher e amar o estrangeiro. Olha, se tiver um estrangeiro entre vocês, recebam ele como se fosse natural dessa terra. Receba ele como se fizesse parte, porque vocês foram estrangeiros. Nós estamos falando de estrangeiros acolhendo estrangeiros, afinal, essa terra não é nossa, nós não somos daqui. Nós não fazemos parte daqui. A nossa pátria é eterna, é celestial. Nós estamos dizendo de estrangeiros, acolhendo estrangeiros. E quando eu pratico a hospitalidade, eu estou sendo obediente àquilo que o Senhor tem dito a mim. O acolhimento revela aquilo que eu ouço como ordem de Deus. Quando eu escolho acolher, eu escolho obedecer àquilo que o Senhor ordenou a mim. Ser refugiado não é uma escolha. Ninguém acorda e diz assim, hoje eu vou ser refugiado, vou sair daqui e eu vou para algum lugar, perder as minhas coisas todas, não levar nada e seguir para um outro lugar. Mas acolher se torna uma escolha. Porque uma ordem pode ser dada, mas uma ordem pode não ser obedecida. Mas para a glória de Cristo Jesus, nós somos um povo que ouve a voz do Senhor e a obedece. Amém? Quando um refugiado ele sai do seu país, ele está deixando a sua história para trás. Ele está deixando aquilo que foi conquistado, os seus títulos, a sua família. Nós não estamos falando aqui de pessoas que estão migrando para ir para um país e encontrar oportunidades melhores.
Nós estamos dizendo de pessoas forçadas ao deslocamento. Quando hoje você pode voltar para sua casa e nada mais existir. Cadê minha casa, minhas coisas, minha liberdade, meu direito de ir e vir? O seu bairro foi tomado e você precisa sair de forma imediata, sem ter a opção de escolha. Por isso que o nosso coração deve ser queimado e impulsionado a essa ordem de acolher e de ouvir essa voz do Senhor impulsionar o nosso coração. Jesus é o modelo grande de hospitalidade. Quantas passagens nós vamos ver de Jesus acolhendo outras pessoas, de Jesus dando a hospitalidade, de receber pessoas. Jesus enxerga aquele que ninguém vê. Zaqueu precisou subir em uma árvore porque ele queria ver Jesus. Mas ele foi visto por Jesus. Quando Zaqueu sobe naquela árvore, em uma posição de querer ver Jesus, ele é visto por Jesus. Porque Jesus enxerga as necessidades. E quando Jesus enxerga algo ou alguém, ele transforma, muda aquela realidade. Ele chama pelo nome, ele se aproxima. O acolhimento de Jesus gera transformação. Quando nós acolhemos alguém, nós estamos antecedendo a mudança dessa pessoa. Quando nós decidimos ser uma igreja acolhedora, quando nós decidimos acolher essas pessoas, nós estamos impulsionando aqueles corações a conhecerem o amor genuíno de Deus Pai. Nós estamos falando de um projeto que recebe pessoas de diversas nacionalidades. Em 3 anos e meio, nós já recebemos mais de 1.000 refugiados de 13 nacionalidades, onde 11 são de países que fazem parte da janela 1040, onde nós temos dificuldade de entrar como missionários. Deus está movimentando essas pessoas e trazendo até nós. E então, ao olharmos para isso, a gente começa a se questionar como falar do Evangelho. E às vezes nós somos imediatistas, nós queremos falar de Jesus para preencher os vazios que estão aos nossos lados, para ter mais pessoas aqui, porque nós estamos atrás de resultados. Mas resultados só são válidos quando eles são gerados para a glória de Cristo. Resultado por resultado a gente tem em qualquer outro lugar. Mas o resultado que gera mudança nós só temos no altar do Senhor, quando Ele é o responsável por fazer. E uma família chega do Afeganistão, na Vila Meia Pátria, em 2022, e ela começa a ver todo o acolhimento e hospitalidade que eles receberam. Nós estamos localizados em Morungaba, num grande hotel fazenda, cedido por um casal de uma das nossas igrejas batistas de São Paulo. Preparamos um chalé para o recebimento daquela família. Colocamos ali o brinquedo para as crianças, arrumamos a cama, deixamos o quarto todo arrumado, preparado para eles. E quando eles chegaram naquele quarto, eles ficaram impressionados. Como isso? Como eu vou pagar essa conta no final do mês? Esses foram alguns questionamentos que eles guardaram para si. Chegando no aeroporto de Guarulhos, sem saber para onde ir, sem saber como seria. Apenas chegamos no aeroporto e dissemos assim, olha, nós temos um lugar para vocês, vamos. E eles simplesmente foram. Após passar 30 dias, eles chegam até nós e dizem assim, como nós podemos fazer para pagar essa conta? Porque certamente nós vamos precisar fazer alguma coisa, porque nós não temos dinheiro. Vocês nos deram 4 refeições por dia. Vocês nos deram todos os utensílios da casa. Vocês deram itens de higiene pessoal, produtos de limpeza. Vocês nos levaram para a Polícia Federal. Vocês nos acompanharam no médico. Vocês nos ensinaram português, cuidam das nossas crianças, dão fralda para as nossas crianças, leite todos os dias. A conta não vai bater com aquilo que eu tenho. E quando nós olhamos para eles e disseram assim, mas vocês não precisam pagar nada. Dentro de uma cultura que não se dá nada, apenas se recebe. Se receber, precisa pagar. Eles olham para a gente e dizem, mas como vocês conseguem fazer isso? E aí nós dissemos, porque nós amamos vocês. Como amar alguém que não se tinha visto antes? Como amar alguém que chegou com um hijab, com língua diferente,
com costumes culturais diferentes, com religião diferente. Como respeitar alguém que vem de um país rotulado como 99% de terroristas, onde apenas são homens bombas? Como amar a nós? E nós olhamos para eles e dissemos, porque Cristo nos amou primeiro, nós somos capazes de amar vocês. E aquela família olha para nós e fica impressionada com aquele amor e começa a caminhar junto conosco. Passados alguns dias, eles dizem assim, eu precisei atravessar o oceano inteiro para conhecer um sentimento que antes eu não sabia que existia. Porque se eu achei que eu soubesse o que era amor, eu só entendi quando eu venci 30 dias na Vila Minha Pátria. Porque aqui vocês entregaram um sentimento que antes ninguém tinha nos dado. O amor do Senhor é genuíno. Ele se entregou a nós para que nós pudéssemos ter vida. A Bíblia vai dizer em Hebreus, sabendo do que se havia proposto a nós, ele enfrentou a morte e morte de cruz. Algumas versões vão dizer que para que nós pudéssemos sorrir, ele enfrentou a morte. Talvez, por muitas vezes nós que estamos lá, dormindo e acordando na Vila Minha Pátria, precisamos chorar, precisamos nos abster de algo, para que famílias inteiras possam sorrir, conhecendo a salvação que há em Cristo Jesus. Mas sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Que não é apenas nós, rotulados de missionários, que fazemos parte de uma ata da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que deve se abster de algo, que deve falar de Jesus, ou que deve estar lá. A ordem foi para todos nós. E se nós não estamos nos abstendo de algo, para que o outro encontre tudo o que temos, algo precisa mudar em nós. Não há como dar um próximo passo em movimento se nós não enxergarmos o movimento que o Senhor está fazendo em nós. Se nós não acompanharmos o movimento que há em Deus, nós não vamos acompanhar as ações de salvação que Ele faz. Nós vamos estar confortáveis demais aqui, recebendo e sendo abençoados, enquanto muitas outras pessoas estão perdendo as suas vidas sem conhecer a Jesus. A igreja é a família para quem chega. Se esse ambiente de igreja, e quando nós falamos sobre igreja, nós não estamos falando do prédio igreja. Nós estamos falando de cada um de nós sentado aqui que formamos o corpo de Cristo. Se nós não formos família para essas pessoas não vão chegar até nós. Quando nós falamos de estrangeiros, quando nós falamos de imigrantes, quando nós falamos de visitantes, nós estamos falando de pessoas que não pertencem ao mesmo reino que nós e que precisam encontrar em nós espaço para que eles sejam pertencentes. No reino não há visitantes. Há membros de famílias distantes que precisam ser achegados a nós. Os dados vão dizer que o município de Campinas, no último ano, teve um aumento de 31% nessa diáspora, de pessoas novas chegando até aqui. Em 2022, tinha em média de 3.000 estrangeiros. Isso falando apenas de estrangeiros de países como Haiti, Estados Unidos, Venezuela. Mas quando nós falamos de uma diáspora nacional, nós estamos falando de mais de 30.000 pessoas em Campinas que não são campineiros, Pessoas que estão vindo do Nordeste, pessoas que estão vindo do Sul, pessoas que estão migrando entre o próprio Sudeste, pessoas que estão se movimentando em busca de algo melhor, pessoas que não fazem parte daqui, que não conhecem a igreja, como o pastor disse, que não sabem onde fica,
Muitas pessoas cristãs até, que estão tentando se encontrar, mas nós estamos fechados demais para poder receber. E às vezes nós esperamos oportunidades gigantescas. Vamos fazer uma festa das nações. Vamos fazer um grande movimento. Vamos ir para as praças com grandes cartazes. Mas quando todo esse movimento artístico passa, nós também paramos de nos movimentar, e aquele que passa do nosso lado é simplesmente mais alguém que está por fora. É simplesmente mais alguém que está sendo vítima da sociedade, é simplesmente mais alguém que está às margens das ruas em extrema vulnerabilidade social. É mais alguém que não deveria estar aqui. Recentemente, alguma cidade colocou um posto, quase que um posto migratório na rodoviária para evitar que pessoas cheguem novos na cidade, porque a cidade estava recebendo muitas pessoas e não estavam conseguindo controlar isso. Governos públicos vão fazer isso para tentar mediar o colapso da diáspora, mas a igreja não precisa fazer isso. Porque a responsabilidade da igreja é acolher a todos e o tornar Cristo conhecido entre todos. Se nós estivermos com postos policiais em nossas portas, nós vamos reter o evangelho para nós mesmos e nós não seremos casa para quem precisa. Quando nós falamos de receber pessoas, de entender que precisamos ser hospitaleiros, nós estamos dizendo que a urgência chegou até nós e que não pode passar de nós a urgência de falar de Cristo Jesus. Acolher é incluir, não apenas receber. Não apenas dizer visitante seja bem-vindo. Não é apenas fazer eventos para que os visitantes cheguem até nós, mas é incluir eles nos nossos grupos, é incluir eles nas nossas atividades. Quando a gente vai estudar sobre diáspora e todo esse movimento, a gente vê muitas igrejas com dificuldades de incluir os estrangeiros nos cultos. E muitas igrejas vão optar por ter um culto só em espanhol, um culto só em inglês, um culto só em persa, em árabe. Porque as pessoas não conseguem se incluir nos grupos já formados da igreja. E aí a gente resolve um problema e cria outro. Porque os filhos dessas pessoas que estão em diáspora são brasileiros. E eles ouvem como a gente, se sentem como a gente, frequentam os nossos lugares. Esses filhos têm o português como a sua primeira língua, mas eles não têm a família junto no culto. Porque o culto à parte para a família não faz parte dele, e o culto em português, de forma abrasileirada, também não é tão legal ir, porque os pais não estão juntos, e às vezes não vai levar, e a gente vai entrar numa confusão de coisas. E aí esses filhos, a tendência é que eles se distanciem do evangelho. E a gente vai ver se perder as gerações. Quando a gente pensa na Coreia do Sul, a geração atual, ela já não é tão mais cristã como a geração passada. Porque isso foi se perdendo. Mas nós precisamos entender que o poder de Deus, ele ultrapassa geração a geração. E nós precisamos nos movimentar com o poder do Espírito Santo de Deus. Só assim nós iremos celebrar a visão de Apocalipse 7:9. E o texto não vai dizer para a gente que vai ter horários específicos para cultos em português, em inglês, em persa, em árabe. O texto vai dizer que nós vamos estar todos juntos. Pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações adorando ao Cordeiro que venceu, dizendo: Santo, Santo, Santo Ele é. E onde estavam essas multidões? O texto vai continuar dizendo onde eles estavam, quem são essas pessoas, de onde vieram. Essa multidão de pessoas está espalhada. Está na sua rua, está no seu trabalho, na sua faculdade, são os vizinhos dessa igreja. Essa é a multidão que nós veremos juntos, lá na visão final. No livro de Mateus, ele vai citar que Jesus percorria pelas cidades e ele enxergou uma multidão de pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor.
E ele disse: essas pessoas estão prontas, mas faltam pessoas dispostas a ir. Faltam pessoas dispostas a chegar até elas. A urgência continua. E nós precisamos obedecer a essa urgência. Acolhimento traz cura e restauração. Acolhimento transforma realidades, transforma cenários. As pessoas vão chegar perto de nós feridas, maltratadas, com estresse pós-traumático gigantesco. Quando começou a guerra na faixa de Gaza, nós começamos a olhar aquelas notícias e começamos a pensar, será que um dia nós vamos receber algum palestino aqui? E então nós só tínhamos afegãos e umas 3 outras famílias de outras nacionalidades. E o Ministério de Desenvolvimento do Governo Federal liga para nós e diz assim, nós estamos fazendo uma ação de repatriação e nós temos, em média, de 32 palestinos para trazer ao Brasil, mas nós queremos deixar com vocês, porque hoje vocês são o maior centro de referência no acolhimento de refugiados no Brasil. E o estado que eles estão chegando, só vocês conseguem receber. Quando nós olhamos para aquilo, nós vimos o nome do Senhor ser glorificado, porque era um projeto cristão, um projeto não governamental, que não recebe nenhum tipo de ajuda financeira do governo, seja municipal, estadual ou federal. Um projeto mantido pelas ofertas das igrejas batistas brasileiras, sendo reconhecido como o maior centro de acolhimento de refugiados. Porque nós entendemos que a responsabilidade da igreja é ministrar compaixão e graça. E nós olhamos para aquela situação e dissemos assim, nós vamos receber. E nós criamos expectativas. Nós pensamos assim, olha, as pessoas estão lá no meio da guerra, pessoas estão morrendo, não tem comida, não tem energia, não tem internet. Eles vão chegar aqui, eles vão encontrar o melhor lugar do mundo, o maior centro de refugiados, um espaço tão belo, como muitos de vocês já puderam ir lá e ver. Mas quando eles chegaram, foi tudo ao contrário. Eles chegaram num nível de estresse tão grande que eles não conseguiam olhar para nós. Que eles olhavam para tudo e reclamavam de tudo. E naquele momento eu começava a olhar para aquilo e dizia assim, vamos pedir para todo mundo deixar aqui então. Se aqui não está bom, não vai ficar. Porque a gente espera retornos positivos daquilo que a gente está investindo. Mas nós precisamos entender que quando nós investimos em acolhimento, em hospitalidade, nós estamos semeando na eternidade. E muitos desses frutos não serão vistos pelos nossos próprios olhos. Mas nós teremos uma só certeza. Estaremos entre todos, adorando ao Cordeiro que venceu. Nós não desistimos daquele povo. Apesar da nossa vontade ser grande de desistir. Nós acolhemos. Nós amamos. Nós sorríamos enquanto nós levávamos diversos olhares. Os dias foram passando, as pessoas foram sendo quebrantadas, foram sendo investido ali tempo, escuta, amor. E se eles pediam algo, a gente fazia. E se eles pediam para andar mais 1 milha, a gente andava 3. E depois de 30 dias, a gente recebeu o primeiro sorriso de uma família. E a gente disse, olha, a gente venceu já uma barreira. Depois de uns 6 meses em acolhimento, um dos chefes daquelas famílias, extremamente religioso, que tinha mais dado problema no início, me convidou para ir até o seu chalé tomar um chá e ele disse, eu jamais poderia imaginar que um dia eu chamaria você para tomar um chá comigo, porque eu pensei que vocês iriam desistir de nós nas primeiras 24 horas que nós estávamos aqui. Hoje eu olho para trás e eu não sei por que eu fiz tudo aquilo que eu fiz. Porque eu falei tudo aquilo que eu falei. Porque eu reclamei de tudo que eu reclamei. Mas aquela família, há 3 dias antes de chegar no Brasil, tinham perdido mais de 30 pessoas da sua própria família num bombardeio só. Viram 30 familiares perdendo a vida. Viram a casa sendo bombardeada.
viram seus bens materiais se esvaindo das mãos. E aí, sentada naquele chalé, ele olha para nós e diz assim: eu achei que eu amava os meus filhos, mas vocês os amam mais do que eu. Porque vocês fazem muito mais do que eu posso fazer. Eu achei que eu conhecia sobre o amor, mas vocês me ensinaram que amor é um sentimento gerado no coração de Deus, porque nós mesmos somos incapazes de amar. E aquela família sai impactada, transformada, extremamente religiosa, extremamente islâmica. Sai da vila levando uma Bíblia, a pedidos dele mesmo. Porque eu preciso conhecer mais sobre esse amor que vocês sentem. Esse amor é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se fosse por nós mesmos, nós de fato teríamos desistido nas primeiras 24 horas. Mas Cristo nos dá um sentimento que nós não temos capacidade de medir, porque Ele nos amou primeiro. Para que nós sejamos uma igreja acolhedora, nós precisamos ver quem chega até nós. Os nossos olhos precisam estar atentos àqueles que estão novos diante de nós. No nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, na padaria que a gente frequenta, no supermercado que a gente vai. As pessoas estão se movimentando e precisam ver em nós a resposta dos seus pedidos, a resposta das suas angústias, porque nós temos tudo o que elas precisam. Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós precisamos chamar essas pessoas pelo nome. Nós precisamos conhecer essas pessoas, nós precisamos nos identificar com essas pessoas, ouvir as histórias. Nós precisamos apoiar na adaptação, nos costumes. Dentro do nosso próprio país é tudo tão diferente. Nós temos na vila 36 missionários, cada grupo de uma região, cada um fala de um jeito, cada um entende de um jeito, fora todas as outras línguas que a gente trata e trabalha ali. E quando nós vamos ver as crianças, que são divididas por faixa etária, nós temos crianças falando porta, nós temos crianças puxando S, nós temos crianças com diversos sotaques diferentes. E assim também adultos. Uma família que estava se preparando para ir para Minas Gerais disse: Jennifer, eu preciso aprender a língua de Minas Gerais, porque eu acho que lá vai ser muito difícil. E eu disse: mas também é português. Não, mas eles falam uma coisa diferente. E eles já disseram que eu tenho que falar uai quando eu chegar lá. E tudo eu posso dizer que é trem. E como é que eu vou saber a hora de usar trem e a hora de usar uai? Porque o nosso país é assim. Porque muito se foi movimentado. E nós precisamos acolher. As portas das nossas igrejas precisam estar abertas para receber esses estrangeiros. Porque nós oramos por eles. E agora Deus trouxe. E agora o que nós vamos fazer? Você precisa ser resposta prática da sua própria oração. Se algum dia você orou por algum tipo de país, se algum dia você olhou para essas bandeiras aqui espalhadas, e você orou por algum deles, você se colocou na responsabilidade de falar do amor dele para essas pessoas. Mas agora elas estão aqui nas nossas ruas, andando entre as nossas casas, sentando nas nossas mesas. Mas nós estamos dizendo assim: isso não é trabalho para mim. Às vezes a gente até acha que eles vieram pegar os nossos espaços nas universidades, nos trabalhos. Porque a gente não quer ninguém diferente aqui. Que eles sejam alcançados lá. Mas Deus está movimentando eles para que eu e você possa ter o privilégio de alcançá-los. Eles estão aqui na sua cidade. Vocês têm uma grande mesquita aqui, que recebem muitas pessoas. O líder religioso dessa mesquita liga para mim, por diversos momentos, para tirar algumas dúvidas, para desabafar, para dizer dos problemas da mesquita, que, pasmem ou não, são bem parecidos com os das nossas igrejas.
mas a gente sabe onde buscar. Nós sabemos a quem nos relacionar. E esse sheik está sendo indiretamente discipulado por nós. Porque nós cremos que não importa onde estejam, importa que sejam alcançados por Cristo Jesus. Essa deve ser a meta da nossa vida, tornar Cristo conhecido. Para que eu possa encerrar esse tempo com os irmãos. Nós temos um grande desafio. Não basta abrir apenas as portas dos nossos templos. É necessário abrir as nossas vidas para que Cristo seja conhecido. Não é mais ter as portas abertas, mas as nossas vidas precisam estar abertas a receber essas pessoas, porque cada membro é um missionário local. E eu quero desafiar você a pensar nessa semana, todos os dias ao acordar e dizer: quem Deus me chama a acolher nesta semana? Quem Deus quer que eu demonstre o acolhimento para que tenha a sua vida transformada? Para encerrar esse tempo, eu quero mostrar um vídeo a vocês, para que vocês possam ver o processo final de todo esse acolhimento. Nós acolhemos estrangeiros, nós amamos pessoas de outras nacionalidades, nós investimos tempo no discipulado, a gente ouve algumas coisas, a gente chora com eles, a gente sente a dor deles, a gente sofre a perda de familiares que ainda estão lá, nós sofremos pela angústia de espera, nós temos 320 afegãos na fila de espera a vir ao Brasil para estar na Vila Minha Pátria, já aprovados pelo Ministério da Justiça. Os primeiros 28 chegam em dezembro, para a glória de Deus. 28 novas oportunidades de falar de Jesus. E eu não posso deixar de contar algo. Entre esse grupo de 28 tem um jovem. Talvez ele tenha até mandado mensagem para você, porque ele mobilizou o Brasil inteiro para vir. Bastava seguir Missões Nacionais ou qualquer outro dos nossos projetos, ele fez contato. E nós começamos a conversar com esse jovem. E eu comecei a dizer a ele, a falar algumas questões, e o processo dele estava complicado, e eu disse assim, olha, só Jesus pode fazer isso. Eu pensei, ele está lá no Afeganistão mesmo, qualquer problema ele vai estar longe de mim. Disse, olha, só Jesus pode fazer isso. Quando a gente fala isso é muito sério, nosso nome certamente está lá na mesa do Talibã. Nós não conseguimos tirar os nossos vistos. Qualquer brasileiro pode chegar no Afeganistão, nós não podemos ir. Porque eles sabem que nós estamos evangelizando essas pessoas. E aquele menino começa a conversar e a gente vai falando sobre os sonhos, sobre aquilo que Jesus pode fazer e que Jesus pode dar todos os passo a passo desse processo burocrático. E um certo dia pela madrugada, o fuso é bem cruel e ele me liga e eu digo assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa com essa criança. E ele disse, Jennifer, eu sonhei que eu estava muito aflito e parecia que o meu processo não ia dar certo. Mas veio um homem de branco, chegou até mim e disse, não temas, porque eu estou com você. Quem é esse homem de branco, minha irmã? Esse é Jesus. Eu não te falei? E ele disse, sim, Jesus é real e eu preciso conhecer. Jesus se movimenta e faz milagres acontecerem. Certamente essa família chegará, a documentação foi aprovada e eles serão impulsionados a conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós voltaremos aqui para dizer que mais uma pessoa confessou Jesus como Salvador das suas vidas, porque o resultado final é esse. Para a glória de Deus, 22 afegãos, ex-muçulmanos, hoje professam de forma pública a sua fé em Cristo Jesus, foram batizados e fazem parte da mesma multidão que eu e você estaremos juntos, adorando ao Cordeiro que venceu. Porque onde um que conhecer Cristo Jesus passar, ali terá realidades transformadas. Um desses, com o seu próprio testemunho de vida, impactou uma vila inteira no Afeganistão. Nós não chegamos lá, mas mais de 10 casas foram incendiadas pelo poder do Espírito
e hoje, sozinho, sem ter ninguém para se discipular, confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A missão é nossa. A urgência é nossa. Nós precisamos nos movimentar para que Cristo se torne conhecido entre todos. Deus abençoe e que juntos nós possamos continuar experimentando realidades transformadas. E que essa semana seja uma semana inteira de oportunidades, de acolhermos pessoas e de demonstrarmos a hospitalidade que há em Cristo Jesus e que nós já o conhecemos. Deus abençoe.